Diego Amorim segue aqui com a gente, hora do nosso Conexão Brasília. E o Diego hoje destaca aqui uma entrevista concedida pela primeira-dama, a Janja, e que ela fala que ela é uma das articuladoras do governo, né, Diego? É isso, Nonato. O assunto Janja, ele ronda Brasília desde a campanha, desde quando o presidente Lula foi eleito, ainda em 2022, já se falava sobre qual seria o papel da Janja e já se entendia que o papel dela como primeira-dama seria diferente do que nós todos estamos acostumados. Quando se fala de Janja, geralmente são assuntos de bastidores, é o que a gente escuta aqui e acolá, é um assunto muito delicado. Eu não vou fazer uma comparação aqui do ponto de vista literal, mas só para o nosso ouvinte entender, da mesma forma que muita gente tem medo de falar publicamente do Alexandre de Moraes, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, muita gente em Brasília tem medo de falar publicamente da Janja, para não atingir o Lula, para não ser encarado como necessariamente, obrigatoriamente alguém que é machista. Muitas vezes até gente do próprio governo, gente do próprio PT tem críticas a fazer à Janja, mas não faz essas críticas publicamente por esses receios todos. É um assunto muito delicado. O fato novo que a gente traz aqui para o Conexão Brasília é que a própria primeira-dama, Janja, deu uma entrevista à BBC se colocando como articuladora do governo. E ela disse também nessa mesma entrevista que o Lula dá a ela total autonomia para ela fazer o que ela bem entender. Ela disse ainda que desde o início, assim que o marido foi eleito, ela tinha a intenção de remodelar, nas palavras da primeira-dama, o papel de primeira-dama. Ela disse o seguinte, olha, abro aspas, desde a campanha disse que queria remodelar esse papel de primeira-dama, a esposa que organiza chás de caridade e visita instituições filantrópicas. Esse não é o meu perfil, fecho aspas para Janja da Silva. Ela também disse o seguinte, essa linha de hierarquia não existe entre mim e meu marido. Isso aqui é quase um matrimônio religioso, né? Um só corpo e uma só carne, né? Como se ela também fosse presidente da República, nessa frase em que ela traz, dizendo que não há nenhuma linha de hierarquia entre ela e o presidente Lula. Eu faço meu comentário hoje, Michele Nonato, citando 3 pontos. Um deles é o do machismo. Para mim, Diego, me parece evidente que em toda essa discussão existe sim um machismo, se não escancarado, um machismo enraizado, um incômodo que ninguém vai conseguir colocar isso em palavras, porque é difícil de admitir um machismo estrutural, enraizado nessa nossa sociedade durante décadas e décadas, séculos e séculos, mas existe sim um incômodo que muitas vezes as pessoas não sabem nem dizer por quê, mas a Janja me incomoda, mas incomoda por quê? Aí você vai tentando conversar com a pessoa e parece que não sai isso. Então, isso existe. Quem diz que a Janja está atravessando as coisas e ultrapassando o limite razoável de uma primeira-dama, não admite nenhuma visão machista em torno disso. Eu até já escutei o seguinte, aqui nos bastidores. Diego, se fosse uma mulher presidente e um marido que atuasse tanto assim, iam estar dizendo que era machismo, que o marido estava querendo ocupar o lugar da mulher. E aí, porque ao contrário, se a gente fala, a gente é colocado como machista. Então não é uma questão de gênero, é uma questão de cada um respeitar a sua posição e o seu espaço. O presidente da República é ele, não é ela. Já escutei isso aqui em Brasília. Já escutei o Eduardo Leite com o marido dele no Rio Grande do Sul. Se o marido do Eduardo Leite avançar demais e começar a dar as cartas lá no Palácio do Governo no Rio Grande do Sul, ele também será igualmente criticado. Não tem nada a ver com gênero. Então a gente escuta as pessoas que criticam a Janja dizer que isso não tem nada a ver com gênero. Na minha opinião, no fundinho, por mais que a pessoa pense que não, tem sim uma questão de gênero aí envolvendo quando a gente fala da Janja. Vamos ouvir a opinião da deputada federal Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, ela que é a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Ela gravou uma opinião aqui, um áudio exclusivo para o jornalismo da Nova Brasil FM. Desde a campanha, a Janja disse que gostaria de remodelar o papel de primeira-dama, o que me parece algo muito necessário. A visão tradicional amplamente difundida de que a primeira-dama deve ser meramente decorativa ou fazer e realizar eventos exclusivamente de caridade é, na verdade, a reprodução de uma visão ainda hegemônica na sociedade de que a política não é o espaço das mulheres ou que quando as mulheres ocupam a política, elas devem estar submissas aos homens.
Quando a Janja assume protagonismo de articuladora de uma visão sobre políticas públicas, ela está colocando as mulheres no centro da vida pública, no centro da política. E quando ela faz isso, ela abre espaço para que outras mulheres também possam ocupar este lugar de protagonismo, de sujeito político da história. Essa é a opinião da deputada federal Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais. Eu disse que ia trazer 3 assuntos. O primeiro foi a questão do machismo. O segundo é que, dito isto, e a minha opinião é de que sim, há machismo quando se trata da Janja, existe algo chamado incômodo político. Esse independe do machismo ou não. Ele é real aqui em Brasília. Muita gente no entorno do presidente Lula, do Palácio do Planalto, se incomoda politicamente com esse, digamos assim, maior protagonismo da primeira-dama. As alegações que são feitas são de que a Janja tem muito poder, de que a Janja blinda demais o presidente Lula. O Correio Brasiliense traz até uma reportagem muito interessante que diz o seguinte: o nome Janja é o nome mais citado nos discursos do Lula neste ano de 2024. E muito se fala nos bastidores de Brasília de que o presidente Lula, obviamente, vai ter que pensar na sua sucessão, vai ter que pensar no nome que dará continuidade ao PT, e o nome do Fernando Haddad é sempre o nome colocado, mas há quem acredite que o Lula está preparando a própria primeira-dama para sucedê-lo eventualmente no campo político partidário. Outros dizem que a Janja acaba ocupando um papel que deveria ser do vice-presidente da República e não da primeira-dama, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Esses entendem que é o Alckmin que tem que viajar junto, que tem que participar junto das solenidades. E no início do governo era assim que estava acontecendo. Talvez você, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, se recorde disso. O Alckmin estava muito próximo do presidente Lula ali no iniciozinho do governo. Depois se afastou e a própria primeira-dama, Janja, ocupou esse espaço, está quase sempre ao lado do presidente Lula, como esposa, obviamente, acompanhando o presidente em todos os eventos, basicamente aqui no Brasil e fora do Brasil. Incômodo político, machismos à parte, Michele Nonato, fato é que quem compra a briga, e aí finalizo, quem compra a briga com a Janja diante do presidente Lula vai perder. Eu trouxe aqui recentemente em um dos resumos musicais da semana, essa informação ficou um pouquinho solta, então eu repito aqui. Eu tenho uma informação de bastidor de um senador do PT que foi conversar recentemente com o presidente Lula sobre a Janja, e na hora que ele começou a falar, um senador do PT, por isso que eu digo, não é só a oposição que critica a Janja, não. Tem muita gente no entorno do presidente que critica a Janja. E na hora que ele começou a falar da Janja, o presidente disse: opa, para, esse assunto a gente não conversa, você não vai querer estragar uma amizade de tantos anos, né? A Janja, então, é protegida, esse termo é horrível, mas só para o nosso ouvinte entender, a Janja é uma protegida, obviamente, do presidente Lula, que é o seu marido, que vai proteger a esposa, mas politicamente o presidente Lula também protege a primeira-dama Janja diante daqueles críticos, inclusive dentro de casa, dentro do Palácio do Planalto. É como se a família fosse uma coisa só. E só para concluir mesmo, Michele Nonato, esse assunto é bom, né? Isso não é uma exclusividade do presidente Lula, não, nem da primeira-dama. Só queria lembrar que nossa memória política ela é muito fraquinha, a minha, inclusive, a de todos nós. O presidente Bolsonaro passou muito por isso. Só que no caso dele, a Michele mandava muito, a Michele Bolsonaro também mandava muito, mandava na Caixa Econômica, interferia em financiamentos da Caixa, defendia quem ia ser, quem não ia ser, cargos de poder e de funções importantes em alguns ministérios, sobretudo no Ministério da Damares, a Michele teve muita influência. Agora, os filhos do presidente Bolsonaro também eram muito criticados por exercerem papéis que não eram deles. Quem não se recorda do Carlos Bolsonaro, vereador lá no Rio de Janeiro, que participava das reuniões no Palácio do Planalto, que se colocava na presidência da República no governo do pai como alguém que tinha um mandato, como alguém que tinha uma função no Palácio do Planalto, e ele não tinha função coisa alguma. Ele era o filho do presidente e aquilo também incomodava o entorno do Bolsonaro. Eu sei que é diferente, filho, esposa, eu sei que aqui tem a questão do gênero, eu sei tudo isso, mas só para a gente entender de maneira global que isso não é uma exclusividade desse momento. Sempre que alguém da família se envolve demais no governo da pessoa, titular ali do cargo, isso gera um ruído, inclusive, entre aliados. Michele Nonato. Tá certo. Diego Amorim, obrigado. É tema para a gente continuar acompanhando, até porque o mandato não acabou ainda. Certamente vamos falar muito ainda desse Tem muito pela frente assunto ainda. E dessa presença da Janja. Valeu, Diego. Valeu.
Obrigada, Diego. Você vê que